que Nicolas precisa pagar antes das eleições. Nosso querido Ian Neves, primeiro vídeo que a gente fez dele flopou. Mas é eleição, né, meus parceiros? A gente precisa estar atento. Bora assistir aqui. E bota na tela, dá o play, vamos lá. Minhas mais sinceras desculpas aqui, porque eu vou colocar o Nicolas Ferreira na tela do seu dispositivo. E aí é que tá, né? Falar Pois é. Já começou mal, hein? Não queria ver Nicolas hoje, mas... necessário, né? Vamos lá. dele é ruim e ignorar ele é pior. Se a gente deixar de falar do diabo, ele não vai embora. Então a gente vai ter que falar desse cara de novo porque ele requentou um debate sobre a Covid. E aqui a gente vai tentar entender o porquê que ele tá fazendo isso justo agora. Dica, tem a ver com as eleições. Então vamos lá, talvez a gente não lembre muito bem o quão grave foi a tragédia da Covid. Foram 700 mil mortos em decorrência da negligência do governo Bolsonaro. E é claro que não foram as 700 mil mortes que estão na conta do governo, mas assim, foram centenas de milhares na conta do governo no mínimo. E se você ainda tem algum resquício de dúvida de por que o Bolsonaro fez isso, a gente tem um vídeo do final do ano passado falando sobre os porquês. Só que é aquela coisa, a gente é tão bombardeado com desgraça que a gente coletivamente foi... É 300 mil mortes, é... rachadinha, é... que o Bolsonaro não fez, né? Pra ser preso. esquecendo o que aconteceu. A exceção, talvez, de quem perdeu familiares próximos, porque pra essas pessoas fica bem mais difícil esquecer, né? Sinceramente, eu acho que deveria ter um feriado só pra relembrar dos mortos pela Covid. Devia ter monumento das vítimas do governo Bolsonaro aqui no Brasil. Só que isso com certeza não vai acontecer porque, primeiro, o Lula não vai travar essa luta, e segundo, o Congresso tá cheio de responsáveis. Vocês lembram dele, o especialista em logística que confundiu as siglas dos estados? Planos para estudantes por R$ 27,50 no mês pelos primeiros 6 meses. Com as ferramentas certas. Ministério da Saúde faz confusão na entrega de vacinas de estados. A Amazônia diz ter recebido 76 mil doses a menos do que o previsto. O montante foi parar no Amapá. Ele confundiu as siglas, gente. Então, assim, esse é o... Caralho. Isso na época de... ó, 2021, 24/2. Mas também, né, vai colocar um veterinário pra cuidar da saúde. douto Tá certo que o Brasil é cheio de gado, mas... general, o grande douto e erudito general da ativa. Foi durante a gestão desse cara que a pandemia chegou no pior momento com a média militar também, né? Militonto. de 3 mil mortes por dia. E só pra lembrar, ele saiu do ministério dizendo que a missão dele estava cumprida. Missão cumprida de Pazuello, CPI sobre a sua saída do Ministério da Saúde. Parabéns pra UOL por colocar essa thumbnail aqui. Vou repetir, tá eleito deputado esse criminoso. Querem saber de mais um que tá no Congresso? Ricardo Barros, protagonista do escândalo da Covaxin, que a gente falou recentemente. CPI houve deputado Ricardo Barros sobre irregularidades na compra da Covaxin. Também o Osmar Terra, ou o famoso Osmar Terra Plana, maior divulgador da tese da imunidade de rebanho. Foi o que orientou o governo Bolsonaro a fazer experimentos em seres humanos sem consentimento. Osmar Terra mente à CPI ao falar de imunidade de rebanho e decisões do STF. Isso aconteceu? Sim, e ele... Cara, acompanhei isso aí na época e foi triste, né? Triste. Pô, mais de 1.000 pessoas morrendo no dia e os caras mentindo e seguindo um plano. Sei lá pra que esse plano, tá ligado? Sei lá por que esse plano. Só sei que os caras foram macabros, maquiavélicos e quiseram foder com boa parte das pessoas e tal. Talvez a pandemia tenha impedido eles de fazer mais feio, sabe? Porque eles iam poder avançar mais se não tivesse a pandemia. Mas só de ver pobre, preto, periférico morrendo, eu acho que eles já se deram por satisfeitos nessa vergonha que o Brasil passou. tá reeleito no Congresso. E aí, por fim, a gente tem que falar do motivo do meu pedido de desculpas aqui no começo, que é o Nicolas Ferreira, que é o garoto demérito de Minas Gerais. Caso vocês não lembrem... Lembrando que a gente começou o vídeo com bumbum de João Carvalho, nosso maior comunista da internet, mais antigo, da idade de Marx. E aí a gente chega agora em Nicolas, Nicole, como você preferir chamar. Ele era vereador Vagabundo. de Belo Horizonte nessa época e ele era um efusivo defensor do Bolsonaro. E aí o que aconteceu? Agora o Nicolas Ferreira resolveu meter essa daqui. Nicolas Ferreira espalha mentiras já refutadas sobre vacinas e pandemia. Cara, pra você ser de direita e o Estadão tá contra você, você tem que ter cruzado a linha de verdade. O deputado Lacrola do PL fez um vídeo recheado de mentiras que já tinham sido refutadas lá em 2020 e 2021. E por que eu falei no começo do vídeo que é ruim falar sobre ele e é pior não falar sobre ele? Porque esse vídeo bateu 40 milhões de visualizações. Isso aqui é um perigo pra saúde pública.
E por que ele tá fazendo isso agora? Porque ele tá reagindo a um depoimento do Anthony Fauci. O Anthony Fauci é ex-presidente do Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas dos Estados Unidos. Quem é Anthony Fauci? Médico acusado de desacato pelo Congresso dos Estados Unidos. Ele é um especialista muito reconhecido em doenças infecciosas nos Estados Unidos, já trabalhou para vários presidentes e agora ele foi chamado para depor no Capitólio. E por que ele foi chamado justo agora? Porque descobriram os diários dele da época da pandemia. Isso tá gerando um bafafá do caramba nos Estados Unidos, principalmente porque os republicanos estão se aproveitando disso. A galera tá delirando num diário. Mas nos dados, nas pesquisas, eles passam. Não, tipo assim, eu não acredito nessa pesquisa, igual vocês estavam nesses vídeos atrás, né? Eu não acredito nas pesquisas, porque as pesquisas tá tudo errado e não sei o que lá, e não sei o que lá. Aí ele vem com a fake news e fala, porque eu vejo assim, ó, amanhã, ontem, aqui do lado, no vizinho, aconteceu isso. Tipo, pelo amor de Deus, quando é que a pesquisa deixou de ser base e a base passou a ser um diário? Ou a fala do maluco? Os trumpistas Biruleibe lá dos Estados Unidos estão acusando ele de ter vazado informação pra China e ter ligação com a origem do vírus. Lembram daquela maluquice de que o vírus foi criado pelo governo da China? O próprio Bolsonaro meteu essa numa coletiva de imprensa. Acredito que a população esteja madura e tenha aprendido bastante com o que aconteceu nos últimos anos. Não é tocante ao vírus apenas. É um vírus novo, ninguém sabe se nasceu em laboratório ou nasceu por algum ser humano ingerir um animal inadequado. Mas está aí. Os militares sabem que a guerra... Se nasceu em laboratório ou um ser humano ingeriu algo errado. Pelo amor de Deus. No tocante aí, ó. Tem que acabar com essa porra toda. É um bosta mesmo, tem que ficar preso. Tem que seguir preso por muito mais tempo. Não sei imitar muito bem, não, mas... é química, Apodreçar. bacteriológica e radiológica. É, o grande douto militar aqui, Jair Bolsonaro. Enfim, voltando pro Anthony Fauci aqui. E o Anthony Fauci só fez uma fala introdutória e durante o depoimento inteiro ele não respondeu nenhuma pergunta, ele invocou a quinta emenda várias vezes. E aí, é claro, tanto nos Estados Unidos, os republicanos, quanto aqui no Brasil, a galera da extrema-direita, tá interpretando isso como ele tendo culpa no cartório. E olha que esquisito, gente, o Anthony Fauci não tá sendo julgado, ele tava dando um depoimento no Senado. Ele não tá sendo criminalmente acusado de absolutamente nada. E tem várias pessoas da extrema-direita falando sobre isso. O vídeo do Nicolas é só mais famoso porque ele é o lacrola dos lacrolas. Vamos dar alguns exemplos de, entre aspas, contradições que ele aponta aqui do diário, e eu já vou antecipar uma coisa. Gente, esse diário não muda absolutamente nada, tá? Não tem nada de novo nesse diário. São só interpretações fantasiosas pra atacar o cara. E na verdade o depoimento todo foi uma apologia ao Donald Trump, e o Nicolas Ferreira transformou isso numa apologia ao Bolsonaro. De que forma? Vamos dar o exemplo que talvez seja o mais explícito aqui. O Nicolas Ferreira diz que o Fauci defendia o uso de hidroxicloroquina, só que depois do Trump endossar o uso e a mídia começar a atacar ele voltou atrás. Ou seja, com aquilo que foi descoberto nos diários do Fauci, mostrou que ele achava a hidroxicloroquina segura e pretendia disponibilizá-la. Mas depois que o Trump endossou o medicamento e a mídia explodiu, o Fauci volta atrás e começa a pressionar para poder ir contra o medicamento. O medicamento poderia ter salvado milhões de pessoas. Inclusive, no dia que ele estava no Senado, o senador Johnson foi e colocou na cara dele a comprovação daquilo que eles disseram que não tinha comprovação científica. I've got the studies right here. There was a website that was tracking. Imprimi 350 mil páginas aqui que eu nem sei do que se trata. Deve ter joguinho do tigrinho, deve ter umas palavras cruzadas, deve ter... Mas, pô, faz um barulhão, né? A galera, tanto de prova. Vou nem ler, só acredito. The random controlled studies. Here te they are. foder. The same day you say there's no evidence, there was all kinds of evidence. Ou seja, tinha alguém que tinha razão. Jair Bolsonaro. Tinha. Meteu ozônio no cu, tá cheio de razão. O tempo, nada como o tempo, não é mesmo? Cadê a esquerda nesse momento? Cadê os artistas nesse momento? Cadê a Globo nesse momento? Vamos falar nada não? Vamos ficar caladinho? Gente, isso aqui é uma besteira colossal. Ele vai colocando as coisas. Cadê a esquerda? Cadê a Globo? Cadê? Tá todo mundo junto, né? Contra Nicole Kidman e... Kidman, né? Com criança homem. E... Jair Bolsonaro.
No comecinho da pandemia, a gente tinha um vírus desconhecido, sem tratamento, e vários médicos e cientistas começaram a considerar a cloroquina, mas por pouquíssimo tempo, o Fauci é um deles. Vamos lembrar da história da droga da cloroquina. Isso surgiu lá em 2020 com um microbiologista francês chamado Didier Raoult, ou aqui no Brasil ele virou DJ Raoult, né? Esse cara publicou um artigo lá no começo da pandemia, dizendo que a hidroxicloroquina tinha se mostrado eficiente contra o coronavírus em estudos laboratoriais. Prefiro Drogba. Pouquíssimo tempo depois, esse estudo foi denunciado. Médico defensor de hidroxicloroquina é denunciado na França. Segundo a Sociedade de Patologia Infecciosa de Língua Francesa, o DJ Raoult elaborou conclusões excessivamente otimistas quanto a esse medicamento. Ele também foi acusado de incentivar o uso sem que a metodologia de pesquisa adequada fosse seguida. Ou seja, ele indicou o negócio antes de análise por pares, antes de teste controlado, antes desses protocolos. O DJ Raoult publicou precocemente um artigo se vendendo como salvador da pátria. Da pátria não, do mundo. E o problema é que esse cara deu a justificativa à ação de vários governos que não queriam fechar suas economias. A gente teve o governo Trump no comecinho defendendo a cloroquina, como o Nicolas Ferreira falou aí. Só que o mais famoso no mundo todo ficou o Jair Bolsonaro. E que a gente teve essa bizarrice aqui. Exército multiplicou a produção de cloroquina por 12 vezes em 2020. Ou seja, gastando dinheiro e recurso pra um remédio que não serve pra absolutamente nada. Em vez de incentivar e pagar a porra da vacina pra todo mundo, tá ligado? Enrolando, olha lá. 25/5. Por que não triplicou a quantidade de vacinas e acelerou a imunidade? E prestem atenção, as Forças Armadas que governaram o Brasil entre 2018 e 2022 que multiplicaram a produção de cloroquina, tá? Então são os militares que têm culpa nesse cartório. E aí, como todo mundo sabe, o Bolsonaro passou a fazer propaganda aberta do medicamento como solução pra crise e nunca abriu mão disso. 8 idiomas. Quer que fale mais? Tá. Inglês, Não, espanhol, quero que fale mais francês, não, alemão, caralho. italiano, japonês. Ainda tem estado a pedir para a saúde levantar. Vou ter que usar umas paradinhas pra tirar essas coisas da tela, né? Essas propagandas, porque eu não vou pagar prêmio não, YouTube. Você não me paga nada pra estar aqui. Por que eu tenho que pagar prêmio? Tá? Que está proibindo a tal da cloroquina. A hidroxicloroquina está proibido. Se não tem alternativa, por que proibir? Ah, não tem comprovação científica que seja eficaz. Mas também não tem comprovação científica que não tem comprovação eficaz. Nem que não tem, nem que tem. Nem que não tem, nem que tem. Isso é ciência, tá, gente? Nem que não tem, nem que tem. Ah, e se não tem, nem que não tem, nem que tem, por que proibir? Porque essa porra é perigosa. Vamos ver médico sério falando sobre esse assunto? Essa droga foi usada num estudo francês muito limitado, acho que com 36 pacientes, e ainda está em fase de observação. Está sendo há vários estudos conduzidos com ela para a gente saber se ela ajuda, de que forma ajuda, qual a dose certa, em que momento deve ser utilizada e se todos são candidatos. Ela pode provocar arritmias cardíacas, ela não pode ser usada em pessoas que têm problemas hepáticos. Se você tiver um vírus da hepatite, ou se você tiver qualquer doença hepática, ela não deve ser usada, especialmente não deve ser usada em mulheres grávidas, porque ela não tem segurança de uso na gravidez. Quanta gente não seguiu um Bolsonaro cego, tá ligado? Se teve gente no 8 de janeiro, tantos anos depois, fazendo o que fez, nessa época aí a galera tava mais cega ainda. Triste, tá ligado? Triste, porque não foi julgado até agora. Tá preso, cheio de gente com dosinha. E o verdadeiro julgamento ainda não aconteceu, que é o da pandemia. Ele tem que ser punido por isso, não é possível que vai passar. Não faça isso. Se os estudos mostrarem atividade importante na hidroxicloroquina, é tudo que a gente quer. Ela vai ser usada pelos médicos, vai ser usada nos hospitais, vai ser usada com indicações precisas nas doses adequadas. Não tome por conta própria. Você pode se dar mal. Você pode encontrar mais problemas com os efeitos adversos da droga do que a doença que você tem, que pode ser, eventualmente, uma doença benigna. É isso, gente. A opinião do Fauci é meio parecida com a do Dr. Áuzio aí. Então, assim, pouco tempo depois já estava claro que a cloroquina não tinha se mostrado. O Dr. Áuzio é brabo. Eu
Gosto. eficaz. O DJ Raul tava sendo um charlatão que queria passar pra história como um herói. Então, de novo, no começo da pandemia, alguns cientistas se permitiram considerar a cloroquina como uma possibilidade, e ela foi descartada depois. Isso independente da opinião do Anthony Fauci, a gente tá falando da comunidade científica internacional. E apesar da opinião do Fauci ser irrelevante, não é verdade que ele só mudou de opinião sobre a cloroquina depois da mídia bater no Trump. Fauci irá testemunhar sobre a pandemia de Covid, o que os diários dele revelam. Os diários mostram que o Fauci brigou com Trump em relação à cloroquina desde o começo. Essa foi uma das principais causas do azedamento da relação entre o infectologista e o presidente em exercício. E o problema foi o mesmo que aconteceu aqui no Brasil. O consenso científico não cabia nos interesses da burguesia, que queria absolutamente tudo menos um lockdown. Fauci expressou desilusão com Trump, divagador e louco, no diário dele. Vamos ver a entrada no dia 22 de maio do diário. O Fauci escreveu que o Trump estava fora de controle porque ele queria abrir a economia antes das eleições. Milhares de estadunidenses morrendo todos os dias e a principal preocupação do Trump eram os números econômicos para as eleições. Também, segundo o diário do Fauci, o Trump teria exigido que a equipe trabalhasse sem máscara para passar uma imagem otimista. E aí o Fauci bate o pé dizendo que ele tinha insistido para continuar usando a máscara pro desgosto do presidente pedófilo dos Estados Unidos. Muito parecido com o Brasil, né, gente? Tem algum médico aqui, não? Pega, faz um teste, eu não sei se dá certo não, oxímetro. Bota o dedo no oxímetro, você agora numa boa, tranquilo. Bota lá e vê, quanto tá, 98, 99, 100. Depois fica 5 minutos com a máscara e bota o dedo de novo. Eu não sei se, eu acho que vai baixar. Eu acho, não tenho certeza. Eu acho. De fato, Bolsonaro, você não sabe, exatamente. Não sabe, é um imbecil, ué. É óbvio que não sabe. Puta que pariu. E aí, no fim, justamente essa postura de colocar o capital acima da vida que rendeu a vitória do Joe Biden. E vamos combinar, gente, aqui no Brasil foi o que rendeu a vitória do Lula também. Eu vou repetir uma coisa que eu já falei. Se o Bolsonaro tivesse falado, galera, toma uma vacina, usa uma máscara e se cuida, o Bolsonaro tava reeleito, tá? Não vamos subestimar o quão perto ele passou de ganhar as eleições. O que isso mostra aqui? Tanto o governo Bolsonaro quanto o governo Trump abraçaram a tese da cloroquina pra não ter que fechar a economia. Foi tudo pra proteger os lucros dos bilionários e pra tentar fazer um jogo eleitoral no caso do Trump. De uma certa forma, os trabalhadores foram sacrificados em nome da grande burguesia. E aí, só pra lembrar, teve a cloroquina, mas também teve o outro remédio milagroso do governo Bolsonaro, que era a ivermectina. Olha tudo que você vai receber com o melhor pacote. Cala a boca, sacane. Vaza da tela, vaza da Propaganda tela. enganosa. Justiça veta anúncio de ivermectina pra Covid. Essa fazia bem menos sentido, porque ivermectina não é nem pra vírus, é pra parasitas. E de Cara, todo mundo conhece gente que toma essas coisas, né? Ivermectina, hidroxicloroquina. Só o ozônio no boga que não foi todo mundo, né? Mas o trem foi feio. Que acho que essa última aí já era mais tratamento mais sério, né? Mais difícil de conseguir. Agora ivermectina, hidroxicloroquina, todo mundo conseguia fácil e, pelo amor de Deus, velho. Deve ter gente com problema até hoje por causa disso. novo. Ah, se não tem, nem que não tem, se não tem comprovação, pra que proibir? Porque isso é perigoso, caramba. Além de ineficaz, o uso da ivermectina para tratamento de Covid-19 pode causar complicações para a saúde. Óbvio, qualquer uso indiscriminado de remédio pode. No caso da ivermectina, hepatite medicamentosa. Só que como o governo Bolsonaro incentivou, entre aspas, tratamento E Omar Terra também, ó. Omar, tanto faz. Tem que estar preso. Tinha que estar. Tinha que estar offline também. Tinha que estar respondendo também, tá ligado? precoce que não existia, ele pode ter induzido milhares que É incrível como os velhinhos entrando no Congresso causam uma... Como é que fala? Uma resposta muito mais rápida da justiça. Por quê? Porque ameaça o STF, né? Do que 300 mil mortes. tá milhões de brasileiros a desenvolver problemas hepáticos. Crime durante o governo Bolsonaro, quanto mais se procura, mais se acha, gente. Então uma coisa que a gente sempre insiste aqui, o Bolsonaro não fez essas coisas porque ele é negacionista e nega a epistemologia científica. Era pra garantir os interesses econômicos da burguesia. E de novo, além de não fazer lockdown e defender um remédio inútil, que era milagroso supostamente, o governo também atrasou a compra das vacinas, vocês sabem disso. Primeiro a retórica era de que elas eram perigosas, depois de que elas eram muito caras. Em reunião com governadores, Pazuello diz que se houver demanda e preço, nós vamos comprar a vacina do Butantan. Se houver demanda e preço. Sabe o que tá faltando? Acho que tá faltando um doc bem robusto. Tipo aqueles documentários ridículos do Brasil Paralelo. Só que da esquerda aí, né? Podiam se juntar aí os influencers, as pessoas e tal. Bolar um plano bem feito, sabe? Um documentário cheio de provas, de notícias como essas aí, tá ligado? Tipo, não quero comprar vacina chinesa ou
o bicho fazendo... ficando sem ar pra zoar a galera. Tá ligado? É muita coisa, velho. A parte do oxigênio lá na Amazonas. Até a parte que eles falam tanto do consórcio do Nordeste. Tudo isso tem que ir pra pauta. A gente tem que ver quem foi mentiroso, quem foi verdadeiro. Aproveitar que tá recente, tá ligado? Apesar de já ter... vai fazer 5 anos aí. Ah, porra. Isso não pode ficar sem resposta, velho. É pior que, tá ligado? É pique ditadura, é pior, talvez. Porque é uma coisa que dava pra ter sido resolvida mais rápido. Enquanto a ditadura é uma coisa que a gente não tem força porque tem a ver com o exército. Isso aqui não, isso aqui tem a ver com ciência, com pesquisa, com canetada. E ele dava essa canetada errada toda hora. Pandemia global assolando a humanidade se houver demanda e preço. E é engraçado que a gente já falou sobre isso no outro vídeo. Ao mesmo tempo que o Pazuello falava isso, ele negociava vacina superfaturada com a Covaxin. Isso a gente falou no vídeo top 3 casos de corrupção do governo Bolsonaro. E aí o Nicolas também mente sobre as vacinas no vídeo que ele fica delirando sobre o silêncio do Anthony Fauci. Porque é isso que ele tem do Anthony Fauci lá no depoimento, silêncio. E ele fala, inclusive, e agora preparem-se pro momento Olavo de Carvalho, que partes de bebês abortados foram utilizados na produção de vacinas. Eu pensei que tudo era Olavo. Tudo era escola Olavo, porque a irrealidade... irrealidade, nem sei se existe isso, mas a falta dela, da realidade, ela é monstruosa nesses caras. Tudo por like, votos e likes. Ainda durante a audiência, a senadora Joni Ernst perguntou para o Fauci sobre partes de bebês abortados em pesquisas para poder fazer a vacina sobre o Covid. Ele se calou. Under your NIAID coronavirus, researchers also... Sabe por que ele se calou? Porque ele se calou a respeito de tudo. O Anthony Fauci não respondeu nada. Aí, como ele não respondeu, o Nicolas completa com a própria imaginação pervertida dele. E olha, gente, um dos jornais mais conservadores do país, o autor da infame manchete Uma Escolha Muito Difícil, teve que publicar um artigo detalhando o desmentimento dessa baboseira. Estadão, ativista antivacina espalha boato sobre AVC em pilotos e aborto em palestra. A origem desse boato a lá Olavo de Carvalho é a vacina Oxford AstraZeneca. O que essa vacina fez? Ela utilizou células de um feto abortado legalmente na Holanda em 1970 para testagem. É uma linhagem chamada REC 293. Então não, gente, nenhum bebê morreu para dar origem às vacinas da Covid. São células multiplicadas de um feto abortado legalmente em 1970. Mas é claro, como o Fauci não respondeu, o Nicolas fica elocubrando o que ele quer. E boataria sobre vacina foi o que a gente mais viu. Tinha o boato de que tinha grafeno na composição. Tinha o boato que já foi desmentido de que vacina causava demência. E por que o Bolsonaro adiou a compra das vacinas? Bom, primeiro, austeridade fiscal, cortar investimento mesmo. Só que teve um outro caso que é, o governo não queria comprar vacina se eles não conseguissem superfaturar essas vacinas. Então, é austeridade fiscal e corrupção, é isso. Eles viram oportunidade, né? Oportunidade de mais lucro em cima do povo. Mas deram azar porque era uma pandemia bizarra. Não era uma coisinha que ia passar alguns meses, né? Governo Bolsonaro quer reduzir investimento em vacina. Isso aqui é de 2019. Ele já estava reduzindo o investimento em vacina desde que ele assumiu a presidência. A pandemia, na verdade, foi um atenuante para isso. O governo Bolsonaro utilizou apenas 9% da verba liberada para vacinas contra a Covid. Tinha sido liberado 24 bilhões de recursos, o governo escolheu esperar e não usou. Então, de novo, o movimento antivacina não tem a sua origem. 24 bilhões. Se ele usou quanto? Pelo amor de Deus, mano. Quantas vidas não teriam sido evitadas se ele faz um massacre de vacinação em vez de mortes? Em negar a epistemologia científica, gente. Isso aqui é luta de classes, de novo, é austeridade fiscal. São governos neoliberais reduzindo o custo. O que os governos neoliberais no Brasil sucessivamente tentam fazer é diminuir a presença do SUS para aumentar o espaço para a iniciativa privada na saúde. O sonho dessa galera é o fim do mínimo constitucional da saúde e educação. São conquistas históricas da classe trabalhadora, mas que atrapalham o investimento privado. E desde o golpe contra a Dilma, eles tentam acabar com o SUS, mas aí a pandemia acabou com essa expectativa. Só que o negócio então é sucatear ao máximo e diminuir a amplitude. Isso inclui as campanhas históricas que o Brasil faz de vacinação. De novo, vou repetir, é ciência contra os interesses de classe. Tá vendo esse cara aqui, ó? Sou eu, com 1,72. Agora dá só uma olhada. Meu Deus, Odara. 8 centímetros em questão de segundos. Esse tênis é da Porra Alta, de que graças a uma tênis. tecnologia...
Então, assim, o Nicolas tá só mentindo nesse Quer vídeo, que é o subir? esporte favorito dele. Tudo, absolutamente tudo que ele fala nesse vídeo é mentira. Vem. Se você se deu o desgosto de assistir o vídeo até o final. Não é verdade que o Anthony Fauci apoiava a cloroquina e Vem. foi só o Trump passar a defender que ele passou a não apoiar. O que aconteceu nesse depoimento foi o reforço da crença de um bando de congressistas de extrema-direita. Eles já acreditam que a Covid foi Ai, criada em ô, laboratório Dara. chinês. Os diários não provam isso, eles estão Meu procurando Deus. nos diários e no depoimento do Fauci Ela tá atacada. Pelo amor de Deus. alguma coisa que comprova, entre aspas, isso. E eu, na minha humilde opinião, acho que o Nicolas Ferreira nem acredita em cloroquina de verdade, tá, gente? Na minha opinião, ele é um charlatão dissimulado e cínico. Eu não duvido Claro que não acredita. Tomou vacininha, tomou tudo e tá aí falando agora. Com toda a saúde do mundo, porque dinheiro traz isso também, né? que vários políticos tapados da extrema Tá falando da forma que a galera dele vai dar voto. direita acreditem. Eu não acho que o Nicolas é um deles. E esse negócio de vírus chinês, gente, já foi desmentido várias vezes, tá? Já tinha alerta sobre uma possível pandemia causada por uma variante de coronavírus em 2007. Aqui é a fonte do que a gente tá falando. Os riscos de uma pandemia já eram amplamente conhecidos e discutidos. A causa da preocupação era a de sempre, interação entre humanos e animais silvestres. Não tem conspiração secreta chinesa, laboratório que produziu o vírus. Então vamos lá. O que o Nicolas Ferreira tá fazendo aqui? A gente mostrou aqui as causas reais da conduta do Bolsonaro durante a pandemia. O que tá na ordem do dia da burguesia é o desmantelamento da máquina pública, a desregulamentação e a privatização. O capitalismo já é alérgico a planejamento a longo prazo e na periferia do capitalismo isso fica pior. Então a conduta durante a pandemia foi só um reflexo dessa luta de classes. O que o Nicolas Ferreira tá fazendo é que em período de eleição ele está tentando limpar a própria barra e a barra dos Bolsonaro que ele está apoiando. Tentando, de uma forma completamente mentirosa e deturpada, dizer que a conduta do Bolsonaro durante a pandemia foi pristina. Porque, como eu já falei pra vocês, não fosse a própria conduta do Bolsonaro durante a pandemia, ele teria sido reeleito. O Nicolas também, com isso, ele consegue dar uma assanhada na militância da extrema-direita. O Flávio Bolsonaro é o candidato do partido dele e tá envolvido até a tampa com escândalo de corrupção. E o Nicolas Ferreira tava bem caladinho até ele achar essa válvula de escape aí, que foi o caso da pandemia. E aí daqui até o final de agosto, sei lá, tudo que vai ser falado sobre o Nicolas Ferreira vai envolver esse negócio do Fauci. Sendo que, por exemplo, o André Valadão, que é da Igreja da Lagoinha, a igreja do Nicolas Ferreira, inclusive que é amigo pessoal do Nicolas Ferreira, tá na mira da CPI do INSS agora, por conta da fintech dele. Então assim, o convite que eu faço pra vocês é, quando esse tipo de coisa acontecer, não vão olhando pras questões cognitivas, assim por dizer. Tentem enxergar quais são os interesses por trás, quem que tá ganhando, quem que tá perdendo. Aquela coisa clássica de seguir o dinheiro, sabe? Só que com um pouco mais de perspectiva de classe. E aqui fica de novo a minha desculpa por colocar o Nicolas Ferreira no dispositivo de vocês, mesmo que tenha sido pouco. Eu sei que só ouvir o nome desse cara já causa um certo refluxo nas pessoas, então, sei lá, tomem aí um sal de fruta. Como sempre, obrigado por ter ficado até aqui e o canal é financiado pelo Apoia-se, apoia.se/História Pública. Se você gosta desse tipo de vídeo, considere deixar uma ajuda lá pra nossa equipe. Dá uma ajudinha lá. Olha o Ben mandando beijinho. Ai, tem Dom L aí, ó. Dom L, ó. Brabo. E é isso, galerinha. E é isso. É incrível como a gente deixa passar algumas coisas, né? E deixa passar literalmente, porque, porra, 2020, de 2020 pra cá, quanto que a gente já não podia ter resolvido? Na época da pandemia podia ter sido resolvido, mas puta que pariu, né? A galera preferiu dar atenção pra cloroquina, EMA e Bolsonaro falando, tá ok, imitando a galera sem ar, morrendo mais de 3.000 pessoas por dia, não era? O Brasil foi o mais feio de todos, junto com os Estados Unidos. E é isso, eu acho que ficou a lição, ou não ficou a lição, né? Porque até hoje eles estão querendo eleger o filho do puto que fez essa merda toda. Mas tudo que a gente tem é que torcer e convencer pessoas de que essa ladainha não cola mais, tá ligado? Porque se continuar colando, a gente vai continuar fudido mesmo. Acho que é isso. Escolham bem o voto, como sempre, como a gente sempre tem falado aqui. Que falta o quê? 1 mês e pouco para o primeiro turno. E é óbvio, né? Fosse um Lula lá, por mais que a gente não seja o ideal, fosse ele no lugar do Bolsonaro, tinha sido evitado muita perda no país. E é isso, corta aqui, ó. Corta aqui.